Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode para Elas. Hoje a nossa conversa é super especial para variar, né? E aí, antes eu quero te deixar um recado. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, tá aqui o nosso Instagram. E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, já se inscreve, tá aqui também, para você não perder nenhum episódio, tá? A gente sempre tá com episódio novo, então se você for inscrito, você vai receber notificações e não vai deixar de assistir nada. E hoje a gente tá aqui com Larissa Varela. Larissa, ela é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, ela é doutora em saúde da mulher. Então ela faz toda essa parte de endometriose, de incontinência urinária, de dor pélvica. Então é um mundo, né, Larissa? Seja muito bem-vinda. Vamos conversar muito sobre isso. Oi, Me conte. Malu, que bom estar aqui. É um prazer enorme estar aqui conversando com você. Se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam e vejam os episódios para trás, porque são pessoas maravilhosas, histórias lindas, profissionais fantásticos. E aí eu já tô nervosa, porque tá aqui depois de todo mundo que já passou é peso, Olha só né? ela falando, ela é É maravilhosa, peso, gente. gente. Vamos lá ver os passados. Mas, assim, a fisioterapia na saúde da mulher, ela é uma área muito ampla. Ela engloba a ginecologia, a obstetrícia, a urologia, a coloprocto. Ainda tem, né, a mastologia e a saúde do homem. Tudo dentro desse contexto. Então, realmente, assim, a gente tem uma gama de atuação muito grande. No consultório, eu acabo focando mais nas pacientes com disfunções uroginecológicas, então as incontinências, as retenções urinárias, as incontinências, assim, é importante até dizer, porque existem vários tipos de E incontinência. tem paciente jovem, né, Larissa? Porque a gente Muito, e acha cada assim, vez ah, mais. incontinência urinária é para idosa. Não. E cada vez mais eu tenho atendido meninas muito novas mesmo, assim, Uhum. 18, 19, 20 e poucos, com perdas por esforço, né? Aquele escapezinho que, assim, quando eu pulo, quando eu corro, quando eu salto. Então, muitas, as meninas, geralmente, que são atletas mesmo, que têm uma vida de sobrecarga nessa musculatura. E hoje, graças a Deus, elas estão chegando mais cedo, porque eu acho que a gente tinha muita cultura de que a mulher pode perder xixi, que é isso mesmo. E aí, quando a gente passa para o outro lado, né? Quando a gente passa da gestação, ou quando a gente vai entrando no climatério, tem até um episódio sobre climatério, massa, vale a pena, viu, gente? Que a Olha pra gente, cá, vou falar com que ela. a gente, Você assistiu com Kalina, foi? lógico, me deu É, vontade foi de marcar minha eu consulta. também. Eu digo, ai, tô beirando os 40. Mas assim, a gente esperava que as mulheres é isso mesmo. Eu estou envelhecendo e eu já tive muitas gravidezes e eu vou perder xixi, boto um absorvente e não tenho o que fazer. E não é verdade. E a outra incontinência, que é aquela que diz assim, eu só perco se minha bexiga estiver muito cheia. E aí a culpa é sempre porque a bexiga está cheia, quando na verdade muitas vezes não é. É uma urgência provocada por uma contração fora de hora dessa bexiga, a bexiga dispara e a pessoa não consegue controlar, e aí tem esse escape. E a gente vai achando desculpas para isso, né? É só porque eu bebo muita água e agora realmente as pessoas estão bebendo muita água, o que é ótimo, mas a perda não devia acontecer em situação nenhuma. Então, se eu sou mais velha, se eu estou gestante, se eu sou puérpera, se eu tenho um sobrepeso, se eu não tenho, se eu passei por um parto vaginal ou uma cesariana, eu deveria conseguir conter essa urina e fazer xixi quando a gente quer. E aí hoje a gente tem tido uma procura um pouco maior. Não ainda o que a gente precisava, a gente tem uma taxa de prevalência altíssima de incontinência, dependendo da faixa etária e tudo, chega até 60, 80%. Isso é pouco falado, né, Larissa? Eu acho que, principalmente os ginecologistas, né? Pouquíssimo. E eu É. brinco assim, meu esposo é fisioterapeuta também, trabalha na área de esporte, né? E na área de É osteopatia. meu primo, viu, gente? O Por esposo dela. acaso, né? E É meu aí, primo. é muito comum a gente estar numa mesa de bar, num restaurante, e as pessoas. Ah, eu tô com dor no joelho. Ah, minha coluna tá doendo. O que é que eu faço? Ninguém me pergunta. Larissa, eu perdi xixi, o que é que eu faço? Isso é um assunto velado. É, um tabu, Ninguém né? fala. E assim, mesmo que eu fale, isso não chega. E aí, quando a gente vai, por exemplo, a incontinência urinária, até hoje já se fala um pouco mais. A gente já tem um olhar um pouco mais dos médicos, dos ginecologistas, dos urologistas para esse quadro. Mas quando a gente vai para as dores,
para as dores na relação sexual. Não falam. E ninguém fala. Ninguém vai chegar numa mesa, numa festa, e dizer, eu não consigo ter relação, porque dói. Meu casamento está sendo É o afetado tabu, por isso, gente. porque dói. Não fala. E quando a gente sabe, eu tenho inclusive várias amigas, assim, muito próximas, que dizem assim, eu morro de dor, digo, venha pra gente ver. Mas eu tenho vergonha. Então, além da falta do conhecimento, tem o tabu, tem a vergonha, tem Isso. a questão do. Para você ver, Larissa, como é importante o seu papel nessa mulher, né? É, Porque você é confiança e assim, você muda a vida dessa mulher. muda em muitos aspectos. Assim, eu acho que a questão da confiança também, da gente se sentir mais apta para tudo, porque quando a gente vai para a questão das dores, por exemplo, a gente vê relatos assim. Eu atendi uma paciente que ela tinha 11 anos de relacionamento e ela nunca tinha tido uma relação com penetração. 11 anos. E, por acaso, eu falo pelos cotovelos, né? Eu estava no veraneio conversando e ela era amiga de uma pessoa e ela escutou a conversa e aí 3 meses depois ela teve coragem de falar comigo. E aí ela era uma paciente que ela foge também dos médicos porque o exame dói, porque ela tem medo e é a paciente que ela está fora de tudo. Então, ela não sabe que tem esse tratamento. Essa paciente especificamente foi um caso lindo, assim, com 3 meses ela estava grávida. A gente conseguiu rapidamente, era muito mais uma questão de bloqueio emocional relacionado a padrão muscular. E quando ela viu que ela conseguia relaxar, ela conseguiu ter, né, uma relação. E a partir daí, ok. Não é tão rápido assim para a maioria das pessoas, não. Mas o que eu digo é que 11 anos 11 anos São sem anos. conseguir, isso afeta relacionamento, isso afeta a família, isso muda a autoestima, Com né? Aí certeza. começa eu tenho um problema, o problema é comigo. Eu já E acho que é escutei, uma bola de neve, né? eu já Cada escutei, vez que não tem relação por aquilo e aquilo vai piorando o eu tenho medo de algumas ter. pacientes de endometriose que têm muita dor, né? E aí a endometriose provoca uma dor quase que generalizada, não é só a dor na penetração, é a dor na pelve, é a dor no abdômen, às vezes ela Sim. realmente Contração, né? gera um padrão de tensão tão grande que irradia. E aí a gente diz assim, mas o foquinho de endometriose é lá embaixo, tá? Mas a dor tá aqui em cima, tá irradiando, vai para a lombar. E isso afeta tanto que eu já escutei pacientes dizerem assim, eu vou me separar, porque o meu marido merece ter relação e eu não consigo. Ou, eu já disse ao meu marido, procure outra. Vê, é muito sério, né? Atinge É. muita coisa. E tem tratamento. E aí a gente precisa divulgar. Eu acho que esse papel, assim, da Isso. gente na sociedade, de dizer, isso existe, isso está sendo subdiagnosticado, Tem solução, tem você pode buscar solução, ajuda. é uma solução relativamente simples. Então todo mundo vai fazer fisioterapia 3 meses e vai resolver 100%? Não. Às vezes 6 meses, às vezes um ano. Às vezes a gente vai precisar de sessões de manutenção, dependendo do gatilho que desencadeia aquela questão. Mas tem uma boa resposta, né? E essas pessoas ficam à margem. Uma outra paciente de dor também, 6 anos casada, sem nunca ter tido uma relação. E aí a gente precisa ensinar sobre esse corpo, sobre o processo, sobre o músculo, sobre o que acontece, porque na prática, o que acontece? Se a primeira relação for dolorosa, vem a memória da dor. O corpo é muito inteligente. Então, se eu tive relação e foi ruim, eu vou querer ter outra? Não vou. Aí contrai. Aí dói mais. E aí na próxima, dói mais ainda. E aí daqui a pouco, dói sem nem ter relação. E aí tem mulheres que têm dor assim, ó. Se pensar em ter relação, a vulva dói. Porque dispara o gatilho e dói mesmo. Tem mulheres que não conseguem vestir um short jeans, que não conseguem fazer uma aula de spinning, que não conseguem Fazer uma sentar. transvaginal. Não, transvaginal é clássico, assim, porque é um exame que normalmente a gente faz, né, de rotina ao longo da nossa vida, e em algum momento ela sentiu dor. O pavor que elas têm. E aí a gente precisa, assim, Malu sabe, eu passo minhas pacientes para ela com a cartinha, né? Ó, tá sentindo assim e tudo. E precisa de um acolhimento Sim, diferenciado. diferente. Porque algumas pacientes dizem assim: mas tava doendo. Se tá doendo, o que é que acontece? Contrai. Se contrai, dói mais. E aí não tem como fazer o exame. Então precisa de calma. Precisa de paciência, Paciência. precisa esperar o tempo, né, da musculatura ceder e poder realmente introduzir o transdutor. Então, tem um procedimento que a gente precisa de médicos Que calmos, muitas vezes a pacientes. gente não tem, né?
A gente não encontra isso Esse numa acolhimento. transvaginal de rotina, né? Numa transvaginal por plano de saúde, não é? E aí, às vezes, elas fogem. E Porque aí não já fazem o foi para exame. um profissional e foi muito traumático, seja, né, qual foi o motivo, aí some. E aí, além da dor e tudo, a gente pode ter os problemas maiores, né? Que De aí não vão ficando serem não diagnosticados. diagnosticados e às vezes isso já aparece como uma bola de neve. Então, o tratamento ele é muito simples, consiste em a gente conscientizar esse corpo de que ali tem estruturas musculares e que esse músculo tem que aprender a relaxar e tem que saber contrair. E ele tem que ser forte, mas ele não pode ser tenso. Ele tem que ser coordenado, porque ao mesmo tempo que ele tem que ser forte para segurar o xixi e não provocar uma perda, ele tem que ser coordenado para relaxar e permitir uma penetração, permitir um exame, permitir um parto, né? Porque senão a gente vai ter laceração. Então, é um músculo que tem resposta. E eu digo muito assim: músculo é massa, é traiçoeiro. Mas se a gente treinar, ele responde. A não ser que a gente tenha uma lesão neural, que a gente tenha um outro comprometimento. Mas mesmo assim a gente treina. De alguma forma, a gente tem como trabalhar essa musculatura. Mas se a gente parar de treinar, ele perde. E aí as pessoas têm a ideia de que, assim, eu tenho perda de urina por esforço, né? E quando eu pulo, sai um jato de xixi. Então, eu vou fazer uma cirurgia de suspensão, porque vai resolver minha vida. E eu entro na mesa cirúrgica, suspendo essa bexiga, mas nem toda perda por esforço vem de uma descida dessa bexiga. Então, suspender pode não ser a solução. E aí você sai da cirurgia e continua com perda. Ou volta a perder. A taxa de recidiva é alta. Tem caso que é cirúrgico. Ponto. Que a gente vai treinar o músculo e fazer a cirurgia. Tem caso que o exercício vai ser suficiente. Mas exercício dá trabalho. As Exercício pessoas requer querem um caminho mais esforço. rápido, né? Mais fácil, com Mais menos, né? fácil. E aí, a cirurgia tem uma taxa de recidiva alta. Porque a cirurgia foi mal feita? De jeito nenhum. Porque o paciente não manteve da forma que deveria. Então, se eu suspendi, eu tenho que fortalecer a estrutura de base. Aí ela mantém a suspensão. Se eu suspendi e não fiz nada, ele vai arriar de novo. A gente continua envelhecendo e o processo continua acontecendo. Então, as pessoas precisam entender que o esforço ele vai ter que existir, do mesmo jeito que a gente tem que ir para academia. Ai, como eu não gosto, minha gente. Treinar a perna, treinar músculo do braço, treinar os músculos das costas. Porque se a gente parar, perde. Aí a gente envelhece. E a perda é muito rápida. E o colágeno? Vai tudo embora. Aí pense, E o colágeno, gente? já era. Aí pense, colágeno e elastina são estruturas importantíssimas na sustentação. Não só do rosto. A gente vê o rosto, mas dentro da gente, a gente também perde colágeno e elastina. E as estruturas arreiam. E a bexiga cai. E o útero desce. E às vezes as pessoas confundem assim, eu não tive nenhum parto normal, eu tive só cesárea, então eu não vou ter nunca isso. Como se a Gente, cesárea é o fosse um fator colágeno, protetor né? É o absoluto, colágeno. né? Só você ter tido gestação já é um fator de risco e ainda mais com a idade, Aí né? a gente pega a gestação com peso, com sobrecarga, com hormônio que chama relaxina, que ajuda a amolecer esses tecidos e durante essa fase ela está sofrendo essa sobrecarga. Então, a cesárea, ela pode, em alguns casos, até nem é um fator protetor. É protetor quando comparado com um parto vaginal traumático. Então, um parto vaginal com muita laceração, um parto vaginal com episiotomia, um parto vaginal que usa um fórceps. Aí a cesárea é protetora. Mas quando é um parto vaginal, ok, a cesárea não é diferente do parto vaginal. Olha só. E aí, a cesárea, a gente ainda tem a complicação das irritações vesicais. Então, é muito comum no pós-operatório de uma cesariana, porque a cesariana é uma cirurgia. A cesariana é uma cirurgia gigante, sem repouso, né? Conheço uma mãe que tenha repouso no pós-parto. E aí, dá irritação na bexiga. E aí, a gente vê as incontinências por urgência. Que a mulher diz assim, é horrível, minha gente, eu tive no meu pós-parto, é muito ruim. Meu menino chorava no berço e o tempo de eu sair correndo da cama para chegar no quarto dele, pingava o xixi, mas eu tinha tanta raiva que eu dizia assim, caramba, eu sei tratar, eu só preciso tratar. E aí eu tratei, né? Mas acontece muito mais na cesárea do que no parto vaginal, por exemplo. E aí a gente tem essa ilusão da cesárea como uma questão que vai proteger o meu assoalho pélvico. O meu mestrado, a gente pesquisou mulheres climatéricas.
E aí são essas mulheres que estão ali na fase da menopausa, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois. E eu tive, assim, um choque com o meu mestrado. A gente avaliou a função da musculatura. O que é que a gente imaginava? Vai ser ruim a musculatura, né? Sim. Quanto mais parto, pior. Não era isso que a gente sabia? Quanto mais parto, pior. Se for parto vaginal, pior. Atividade física é benéfica. Era o que a gente esperava. Depende. Quando eu rodei os testes, o parto não tinha influência nenhuma. Zero. Aí minha orientadora disse, tá errado. Você vai fazer outro estudo, 15 dias antes da minha defesa. Aí eu disse, não tá errado. A gente fez um bom estudo. É isso. Agora a gente vai ter que achar uma justificativa para isso. Vamos estudar. E aí a gente foi para a base histológica, a gente foi para outras questões. E aí, ó, o que é interessante que a gente viu. Na mulher jovem, o parto, ele faz diferença. Então, se a gente compara, por exemplo, você teve 3 filhos, eu tive 2, fulaninha não teve nenhum. Provavelmente, o assoalho pélvico de fulaninha é melhor do que o nosso, o Do que seu o pior meu. do que o O meu é meu. o pior, gente. Né? Mas eu trato, viu? Eu cuidei. Quem teve mais filhos, isso pessoas que não fazem o que tem que fazer, né? Não faz atividade física, não faz o exercício. Mas assim, na mulher jovem, aí o que é que acontece? A gente envelhece. E a curva, ela vai chegar num ponto que por volta dos 50 anos, todo mundo tá igual. Tanto faz. Aqui não teve nenhum, o assoalho pélvico vai envelhecer. Porque é o E colágeno. aqui teve 3, o assoalho pélvico vai envelhecer. Então, para a mulher, ali nos 45, 50, tanto faz. Se foi parto vaginal, se não foi parto vaginal, se foi cesariana, se não teve parto, o assoalho pélvico ele vai sofrer. E aí a gente tem que ver tudo. A gente tem que ver a nutrição. Eu não posso... Eu já tive paciente, por exemplo, de ficar 6 meses e eu não consegui ganhar. A musculatura não melhorava. E aí, de um mês para o outro, a menina fez... Chup! Eu disse, o que é isso? Eu disse, olha, essa melhora não foi minha, não. O que é que você fez de diferente? Nada, vai pra lá, vem pra cá. Ah, eu fui na nutricionista e a gente começou a suplementar a proteína. Eu disse, tá aqui. Como é que eu melhoro o músculo sem a quantidade correta de proteína? Eu não vou ter melhora. Então, a gente tem que ver que precisa de todo mundo junto e que tem um bom resultado. E aí, às vezes, as pessoas pensam assim, mas eu já fui na nutricionista. Eu fiz e não deu certo. Porque a gente costuma apostar nossas fichas tudo num canto só, né? Eu vou pra você e eu quero que você resolva a minha vida. E o nosso corpo, ele não é assim. Ele tem todas as funções. Então, a gente precisa estar todo mundo junto, ao mesmo tempo. E aí eu digo, pois vai de novo. E agora a gente vai junto. Vai eu, vai você, vai o obstetra, vai o médico, vai o ginecologista, vai o urologista, né? E a gente vai trabalhar junto, porque aí junto a gente vai ter o E o resultado. resultado é bom, né, O Larissa? resultado é ótimo. O resultado é ótimo. E aí a manutenção, ela vem, por exemplo, E é o quê? O tratamento são sessões semanais, é? depende muito da condição. Os quadros de dor pélvica, eles precisam de uma frequência normalmente maior. Porque tem uma memória muscular muito grande, tem uma tensão muito grande. A paciente de endometriose, ela já é toda contraída. Dói tudo. Toda. E aí tem as dores reflexas, tem o processo inflamatório, que a gente tem Sim. que olhar para esse processo inflamatório. Tem a questão cíclica, porque aí, se ela não está inibindo ali aquele ciclo, a gente vai ver aquele padrão, né? Vem melhorando, piora tudo de novo, e aí melhora. Só que a gente vai vendo que cada ciclo é melhor. A intensidade é menor, né? Então, a gente vai vendo esse padrão. E aí, à medida que essa dor vai se mantendo ok, a gente vai diminuindo. E aí, vai espaçando para quinzenalmente, uma vez no mês. E aí, são pacientes que precisam de uma manutenção maior. E às vezes elas ficam super bem de dor, não tem dor nenhuma. Ficam. Mas quando a gente consegue juntar todo mundo. É muito difícil. E tratamento associado, eu acho Da também, né? endometriose, a gente ter uma resolução total ali, só com a fisioterapia. A gente precisa da fisioterapia, a gente precisa, às vezes, do bloqueio. Em alguns casos, a gente precisa da cirurgia. Em outros casos, a gente precisa do suporte nutricional. Atividade física. Então, assim, tem paciente que chega e diz assim, eu já fiz tudo e não melhora. Eu disse, você não fez tudo. Primeiro que você fez separado. E depois que você tem que juntar e fazer tudo ao mesmo tempo. E falta atividade física, porque geralmente o que falta é atividade física, porque fazer exercício com dor é muito difícil. Não é preguiça, não é falta de vontade, mas a pessoa está com dor e ela vai se levantar e ela vai fazer exercício que vai piorar a dor dela. E é muito difícil a gente vencer essa barreira. Então, isso vai ficando. Mas o exercício é um neuroregulador. Então, assim, hoje a gente tem estratégias para fazer a regulação central da dor. Neuromodulação central, que a gente trabalha com a TDCS, que é a estimulação transcraniana. Medicação, tipo pregabalina, triptilina, né, que vão agir nessa neurotransmissão da dor. E exercício físico. Então, assim, o que é que eu digo para minha paciente primeiro?
comece o exercício, porque é o que vai lhe sustentar por mais tempo. Eu não vou manter a neuromodulação por 10 anos. O exercício vai. Então, a gente tem que mudar a rotina, mudar hábito de vida. E quebrar isso é difícil. Então, às vezes, eu preciso que ela esteja comigo 2 vezes na semana. Porque ela vai fazer o exercício, vai piorar a dor e ela vem para mim para poder aliviar essa dor. Para ela conseguir sair desse quadro. E é um quadro longo. E mexe com o humor. E aí traz esse humor mais depressivo. Às vezes a paciente entra num quadro depressivo, a gente precisa do suporte da psicóloga, às vezes da psiquiatra. Então, Sim, é um tudo, né? quadro grande. As incontinências, elas são mais simples. Porque E aí, o exercício já tem alguns que pioram a incontinência, o né? exercício é um problema. Foi o que a gente viu lá no meu mestrado, né? Depende Quando aumenta muito a pressão, da né? intensidade, da carga, da frequência, do tipo. Então, por exemplo, natação, ótimo para o assoalho pélvico. Agora, Corrida, musculação, hipertrofia. dependendo da forma da carga, essa sobrecarga vai toda nesse assoalho pélvico. E aí a gente precisa de um bom abdômen, porque na hora que eu Olha. estabilizo o abdômen, eu melhoro o assoalho pélvico, e de um bom assoalho pélvico. Se eu só vou para academia e boto carga, boto carga, boto carga, vai piorar. E aí esse assoalho pélvico ele vai sofrer essa distensão das fibras e vai perdendo força e perdendo resposta. Então pode ser ruim, mas veja, não é o exercício que é ruim, o exercício é bom. Ele só precisa ser bem feito e bem orientado. Sim. Em alguma fase do tratamento, tem gente que eu preciso pedir para diminuir. Mas, às vezes, a gente vai entender que o exercício é tão bom para as outras coisas que a gente vai manter o exercício, mesmo sabendo que ele vai prejudicar um pouco o assoalho pélvico, e a gente vai trabalhar esse assoalho pélvico para ele ser capaz de conseguir manter esse exercício. E aí tem gente que gosta de exercício, né? Então, assim, eu tive uma paciente que corria maratona. Eu dizia a ela, eu disse, E por que corrida maratona? piora, né, assoalho? Sim, porque, assim, calma, sim, não. Se eu tiver um bom reflexo, cada vez que eu pisar no chão, meu assoalho pélvico vai contrair e a corrida não vai ser ruim. Uhum. Mas a maioria das pessoas não tem reflexo e cada vez que a gente pisa no chão, o assoalho pélvico vai... E uma maratona, que a pessoa. Aí a maratona, eu olhava para ela e dizia, por que maratona? Ela disse, porque eu gosto. Eu disse, tudo bem. Então vamos preparar o seu músculo para a sua atividade. Essa paciente foi um caso muito interessante porque ela tinha um músculo fantástico. Eu acho que eu nunca tinha visto um músculo bom daquele jeito. Uma aerodinâmica boa. Não tinha nada errado. Mas no final da maratona, ela entrava num processo de fadiga muscular tão grande que ela perdia, Relaxava assim, tudo. tudo, 100%. E aí a gente tinha que treinar esse assoalho pélvico dela para a função que ela exerce. Então, se era maratona, ela tinha que ter um assoalho pélvico top, né? Para a realidade, por exemplo, minha, que eu faço exercício pouco, que eu fico muito tempo sentada, eu não preciso de um assoalho pélvico tão top. Mas quer correr? Tem que treinar o assoalho pélvico. Olha aí, gente. Correr na moda. Quer correr? Tem que treinar o Marca aí com assoalho a pélvico. Larissa. Tem que... Porque se não treinar, vai chegar, a conta chega, né? Eu É, não estou dizendo que corrida é ruim, corrida é ótimo para muita coisa. Para massa óssea é ótimo, para perder pra peso é secar. ótimo, para o humor é ótimo, porque tem a questão de grupo e tudo, é ótimo. Mas se eu tiver um assoalho pélvico que não está respondendo bem, a conta vai chegar. E aí pode ser uma incontinência por esforço, pode ser uma incontinência por urgência, pode ser uma incontinência fecal, né? A gente não fala muito da parte coloproctológica, mas ela incomoda muito também. E aí a gente precisa estar olhando que o assoalho pélvico ele é um só. Ele é o mesmo para a função sexual, para a função de continência urinária e para a questão evacuatória. É muita coisa. Pensando assim. Mas a gente não pensa no assoalho pélvico. Ele tá lá dentro, ele tá É. esquecido. Ninguém fala, ninguém Gente, assim, tem sabe. muitos relatos. Eu tenho uma amiga minha que foi sua paciente, né? A gente até falou nela, não vou falar aqui quem é. Mas ela disse, Malu, Larissa mudou a minha vida. Ela fala isso. Ela é Até hoje maravilhosa. ela diz. Ela mudou, ela não sabe, mas ela mudou a minha vida. Porque ela é jovem, ela é mais jovem do que eu. E ela perdia a urina O tempo inteiro. o tempo Assim, o inteiro. tempo inteiro não, gente, mas é porque é tão desagradável você estar numa mesa de um restaurante, dar uma gargalhada e perder xixi. É, E assim, isso é constrangedor, por mais suave que você seja, porque ela diz, eu nem ligo, né? Aí eu me levanto e troco de roupa, mas com atrapalha. A gente certeza. começa a pensar qual é a roupa que a gente vai usar. Tem gente que chega pra mim e diz, eu só uso calça preta. Porque se não for preta, vai pingar e as pessoas vão ver. Tem gente que deixa de sair, tem gente que deixa de viajar. Você não tem ideia do que é o terror de uma viagem para uma pessoa que tem urgência miccional. Porque o banheiro não está visto o tempo inteiro. Hum, E ela começa a entrar num desespero. E tem perda também. Então, assim, deixa de viajar.
deixa de viajar. É qualidade de vida, gente. E assim, um tratamento tão fácil, né, Larissa? Não desmerecendo seu trabalho, É mas simples. um trabalho manual, né? Um Simples. trabalho. Não é, porque quando a gente diz assim fácil, não é que Não é seja, uma né? Não é cirurgia, uma cirurgia, não não é é, invasivo, não é uma coisa não de vai alto demandar um custo. tempo de recuperação muito grande, não vai lhe tirar da Isso. sua rotina. É simples, é treino muscular, treino de percepção, de questão postural, resistência, né? E uma vez que a pessoa aprende, né? Tô dizendo isso, gente, porque eu já fui paciente de Larissa, né? Depois dos meus partos, a gente fez uns exercícios de assoalho e às vezes você começa a se tocar mais das coisas. Tipo assim, às vezes você tá assim, né? É a consciência Trava a barriga, corporal. consciência Às corporal. vezes a gente não contrai o assoalho pélvico porque a gente nunca Não aprendeu. sabe, não Porque é sabe. muito fácil eu chegar aqui e dizer assim, ó, levanta o braço. Aí você me vê levantando o braço e você vê qual é o movimento e você repete. Se eu chego e digo, prenda o xixi, que movimento é esse? Qual é o músculo que eu É recruto? abstrato. Será que eu estou fazendo o movimento correto ou não? Então, às vezes, e aí vem para a questão da frequência, né? Eu tenho pacientes que eu digo assim, você não precisa de mim, você precisa de exercício. Eu vou lhe ensinar. E você vai fazer em casa e a gente vai monitorar. E você vai vir daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Porque é o exercício quem vai trazer o resultado. Agora tem paciente que não sabe contrair. Eu já tive paciente de ficar 6 meses no consultório para aprender o movimento. Aí ela precisava de mim, porque ela não tinha como fazer em casa. A gente tem recurso para fazer em casa. Tem cones, né, que são os pezinhos. Tem um exercitador, que é um palitinho que dá para a gente ver. Eu posso fazer exercício. Eu posso fazer a neuromodulação em casa. Então, a gente tem estratégias também para facilitar, porque a gente sabe que a rotina hoje é bem puxada. Que às vezes sair de casa 2, 3 vezes para fazer um tratamento é difícil. Então, a gente tenta, mas tem gente que não tem como, que vai ter que ir para o consultório. E tem gente que consegue fazer em casa. E o melhor, depois que a gente aprende, a gente vai ter o padrão de replicar essa contração no dia a dia. Ou o padrão de, eita, eu tô muito contraída, peraí, deixa eu relaxar. O padrão de você vai ter uma relação sexual e diz, não, eu sei relaxar. Peraí, é só eu me organizar aqui que eu sei relaxar. Claro que isso é um processo, né? Que depende de muita Sim, é coisa. um A treino, né? função Como você sexual, fala. ela é muito complexa. Ela não depende só disso. Eu tava vendo o podcast de Karina, né? A gente tem que pensar em tudo. A gente tem que pensar na questão hormonal, a gente tem que pensar na questão de relacionamento, a gente tem que pensar na questão ambiental. Mas na hora que você entende o seu corpo, você pode até dizer assim: hoje eu não vou ter relação, porque hoje eu não tô bem. E vai doer. E hoje eu tô ótimo, hoje eu quero, hoje vai dar certo. Então a gente começa a entender até esses Sim. limites, né? Do cansaço, da fadiga, da tensão, do ciclo. E aí a gente trabalha muito nessa questão Das fases do ciclo, as né? fases do Gente, a ciclo. mulher oscila a todo momento, né? Interfere em tudo, na Tudo. função intestinal, na função vesical, né? Então, às Na vezes, função emocional, o emocional na é função terrível. esposa. Esposa, mãe, dona de casa que É. trabalha fora, né? Que tem todo um contexto. E aí, o exercício, o que que eu tento fazer na maioria dos casos? No final do tratamento, lhe dar condição de você entender o seu corpo e você poder manter isso em casa, junto com o personal. Então, você vai treinar na musculação, agora você não vai mais esquecer do assoalho pélvico. Ele já vai estar sendo treinado durante o seu treino habitual de musculação. Então, você não precisa de mim. Seu músculo não está sendo treinado? Bem treinado? Então, tá tudo certo. Agora, às vezes acontece de me ligar e dizer assim, eu acho que eu esqueci como contrai. Então, volta, pra gente ver se realmente esqueceu ou se tá tudo certo. E às vezes esqueceu mesmo. A gente olha e diz, o que é isso? Sério? Desaprendeu? Desaprende. Tipo assim, sabe? Descoordenou. Descoordenou. Sabe assim, você fez um esporte a vida inteira, mas passou 10 anos sem fazer, quando você volta, você não tá na mesma performance, por mais que você esteja treinando outras coisas. E pode acontecer. E aí eu digo, pois volte, que a gente treina de novo, né? Olha só, Larissa. Então, dor pélvica, endometriose, incontinência urinária. Você faz um pouquinho de gestante também, né? A As gestante. gestantes também. Eu estava escutando até o podcast, acho que foi de Lidiane, que ela falou assim: eu tinha tanto medo de me mexer, que você dizia, Malu, que eu podia me mexer, mas eu ia para casa e ficava bem quietinha, né? As gestantes, elas têm muito medo do movimento. Principalmente as gestantes que vêm por um processo difícil de engravidar, que passam por esse processo das perdas, das Sim. frustrações. Então, quando vem a gravidez, é assim, ó, eu vou ficar parada, não vou mexer Parada, porque nem qualquer um olho. mexidinha perde E, na verdade, é o contrário. O é, corpo, ele precisa de movimento. movimento. Então, eu gosto muito de acompanhar as grávidas. Eu brinco com elas dizendo assim, você não
não precisa de mim, você precisa de movimento, eu só tenho que lhe orientar. Então, muitas vezes, durante o pré-natal, a grávida vai para mim no começo, descobriu que está grávida, traz, vem com ultra, com exame, a gente organiza os exercícios que ela vai precisar fazer e vai monitorando. Então, assim, eu tô com um descolamento. Repouso absoluto. Gente, repouso absoluto é tão subjetivo. Porque você pega uma pessoa que trabalha das 7 da manhã às 10 da noite, saindo, andando, dirigindo, não sei o quê, e manda ficar em casa, isso já é um repouso absoluto. Ela não tá deitada, É amor. né? É. Aí, às vezes, tem outra que se deita e faz assim, ó, não mexe nada. Aí a gente aumenta o risco de trombose, aí a gente piora a constipação, aí a gente piora a questão da respiração, a gente piora a questão do ganho de peso. Então, eu preciso estar ali, nem que seja para ensinar a pegar a perna e fazer um movimento passivo, mas ficar parada não é bom. Então, eu costumo dizer assim, as gestantes mais complicadas, as gestantes que têm são as que mais precisam. Porque as que estão tranquilona, elas estão na academia, elas estão fazendo. E aí, às vezes, não precisa da físio ali. A gente vai olhar o assoalho pélvico, a gente vai preparar para o parto, mas durante toda a gestação é o exercício quem prepara. Mas quando elas estão nesse processo, a gente precisa olhar. E aí eu acompanho as ultras, o crescimento fetal, a gente acompanha a questão do ganho de peso materno e fetal, a gente acompanha os descolamentos ou não. E aí a gente olha e diz assim, ó, tá vendo sua ultra aqui? Olha aqui, tá tudo bonitinho, tá tudo implantadinho, tá tudo certinho. Por que você não pode se mexer? Vamos lá. E aí a gente mostra para ela que o movimento é bom, que oxigena o bebê, que vai ser bom para ela e para o bebê. E aí a gente vai voltando. E quando a gente fala... E prepara para o parto, né, Larissa? Sempre. O nosso foco vai ser uma boa gestação, o mais ativa possível, com menos dores, com menos desconfortos, respirando bem, se movimentando, gente, pegando um brinquedo no chão e se levantando, né? Um parto confortável, né? Um parto com menos laceração, um parto mais rápido, um parto mais consciente, um parto mais participativo e uma recuperação mais rápida, porque aí o menino nasce e a gente tem que estar recuperada para ontem. Então, quando a gente faz isso durante a gestação, o pós-parto é melhor. Com certeza. A gente está mais bem condicionada para se levantar no dia seguinte. A gente tem musculatura para estabilizar essa barriga, coitada, que esticou. O músculo estava ali 100 e tantos % esticado, ele não contrai bem. Mas se você treinou... As diástases chegam, a barriga parece que vai cair no chão. A sensação é tipo assim, vai cair. Se eu treinei bem, eu tenho um músculo que tem capacidade de se recuperar mais rápido. Então, a gestante que é ativa, quando eu digo ativa, eu não estou dizendo que ela vai precisar estar na musculação se ela tem medo. Pode fazer musculação, mas se ela tem medo, a gente tem outras formas de fazer exercício. Pode ser na água, pode ser uma caminhada, pode ser um exercício... um pilates. Um pilates, uma yoga. Pilates pra mim é cara de grávida. É. Tanto que eu peguei a versão, a pilates. Porque pilates é de baixo impacto. Porque eu só fiz pilates na gestação. Pra mim é cara de gestação. Aí hoje em dia... Mas dá pra ir pra musculação também. A gente só precisa controlar. Agora, lógico, tem contraindicações. E aí, quando a gente fala da contraindicação, geralmente a gente tá falando da contraindicação do exercício, não da fisioterapia, porque as pessoas ficam com medo. É como se fosse assim, vai pro consultório, eu vou botar pra correr. Eu digo, gente, eu não sou doida, não. Se você tem uma área de descolamento grande, se você tem um colo curto, se esse colo não é, né, ele tá ali insuficiente mesmo, a gente tá vendo um padrão de dilatação, eu vou acompanhar essa ultra. Então, se eu tenho um colo que era um colo de 4, e ele foi diminuindo, e ele chegou em 3,5, e ele chegou em 2, e ele chegou em 2,5, e ele vai diminuindo, eu tenho que diminuir a pressão sobre esse colo. Mas, às vezes, eu tenho uma paciente que tem um colo curto ali, 2,5, que a gente fica, mas ele é 2,5 a gravidez inteira. O fato dela estar fazendo atividade não está repercutindo nesse colo, porque ela vai ficar de repouso absoluto. Eu não vou botar ela para pular jumping, óbvio, né? Ela não vai pular corda, ela não vai correr. Mas ela talvez possa estar sentada trabalhando. E a gente pode manter essa mulher dentro de uma atividade física, não exercício físico, né? Trabalhando legal. E aí a gente vai trabalhar o assoalho pélvico. Geralmente o assoalho pélvico a gente trabalha diretamente por volta das 34, 35 semanas. E aí a gente vai trabalhar com massagem perineal para ganhar flexibilidade, para ganhar amplitude desse músculo. Porque na hora do parto ele tem que fazer assim. Ele tem que abrir e fechar. Se ele não for flexível, o bebê vai nascer e vai lacerar. O assoalho pélvico ele não é capaz de segurar então, o bebê. Então a grávida, Larissa, para lhe procurar, o mais importante é terceiro trimestre. Se o objetivo for... Para preparar para o parto, né? Preparar o assoalho pélvico para o parto, sim. Mas a preparação para o parto começa
no começo da gravidez. Ou até antes. Então, se ela tiver com um profissional da educação física, geralmente o que é que eu digo? Me passa o contato do profissional da educação física, a gente conversa e às vezes não precisa vir para mim. Ou então, vem para mim, eu faço uma avaliação e a gente se mantém em contato. Porque às vezes eu estou trabalhando a flexibilidade do assoalho pélvico, ela está com o assoalho pélvico super flexível, lindo, mas não tem condicionamento físico. Minha gente, cansa o trabalho de parto. E aí começa o trabalho de parto, ela está morta, acabada. Talvez ela não consiga evoluir porque ela acabou ali. Então, ela tinha que ter feito outro tipo de exercício. Então, a gente vai ajustando. Mas, Sim. assim, a grávida, que eu digo assim, de livro, é aquela que está fazendo exercício físico acompanhada por um profissional de educação física. Sim, E a gente vai especializado, só gente. A gente tem na cidade. ajustando, sabe? É assim, eu às vezes ligo e digo, você consegue colocar aí um alongamentozinho de quadrado lombar? Porque vai diminuir aquela dor na virilha, que as grávidas dizem, ai meu Deus, eu não posso virar de lado que dói a virilha. Eu não posso entrar no carro que dói a virilha. Geralmente é um músculo aqui atrás, chama quadrado lombar. E aí, só manter ele num bom nível de tensão, alivia essa dor. E aí, se ela está fazendo na academia ou comigo, tanto faz, ela só precisa alongar. Né? Outro músculo que é muito importante é o diafragma. Então, às vezes eu digo, faça em casa. Massagem aqui, libera o diafragma, senão sua lombar vai Igual no doer. LPF. Igual no LPF. Porque o diafragma, ele se insere na lombar. E na gravidez, ele tá puxando. Então, a lombar vai sofrer. Sofre o lombar, sofre o assoalho pélvico. E aí, se eu tô machucando o meu assoalho pélvico ao longo da gravidez, eu vou ter mais dificuldade lá na frente de recuperar. Então, é uma questão de ajuste. Eu gosto de ver a grávida no começo. Mesmo que eu veja com 12 semanas e diga, tá ótimo, só volte com 35. Porque se com 12 semanas ela tiver uma disfunção, eu trato. E aí depois ela volta de novo. Então tem grávida que no meio do tratamento tem uma leve altazinha, depois ela volta. Tem grávida que só volta com 35. Porque às vezes ela chega para mim com 35 e eu não tenho tempo de resolver. Porque tinha disfunção E não foi e não foi resolvido. resolvida. E aí eu vou lhe ajudar, mas é paliativo. Porque para eu resolver isso, eu teria que ter fortalecido, e eu não tenho mais tempo. Eu teria que ter ganhado mobilidade, eu não tenho mais tempo. Melhora a dor, por exemplo? Melhora. Mas é paliativo. Eu vou liberar ali, ela vai para casa, vai voltar para mim com 2 semanas, com 2 dias, para eu liberar de novo. Então, assim, eu digo, toda hora é hora. Para você ver como é importante os obstetras e os ginecologistas conhecerem o seu trabalho, né, Larissa? É, a gente ainda tem um Porque pouco... as pacientes, elas, coitadas, elas às vezes não têm esse acesso a essa informação. A gente não tem. Né? Não, enquanto Não paciente, a gente tem, não tem. não tem. E E aí aí, o obstetra, ele tem que indicar. vou fazer hoje minha meia-culpa. Eu trabalho nessa área já há alguns anos, 16 anos talvez. Eu não vou começar a não dizer mais o tempo. E antes eu achava assim, é papel dos obstetras saberem o que a gente faz. E hoje eu vejo o contrário. É papel nosso dizer o que a gente faz. Porque Exatamente. enquanto obstetra, você tem sua formação, né? Eu trabalho numa instituição de ensino e eu recebo os alunos de medicina do 11º período. Eles estão pisando no mercado de trabalho. E a primeira pergunta que eu faço é, o que é que vocês já viram de fisioterapia até hoje? Nada. Aí tem uns que ainda dizem assim, eu vi exercício de Kegel. Aí eu digo, sim, bonito. Né? Então, lógico, o curso, a formação é em medicina. A gente precisa estar junto. A gente precisa estar nos congressos. A gente precisa estar nas rodas de conversa. Falar sobre A isso gente nas precisa redes sociais. divulgar. Divulgar. Eu já cheguei. Vim pro podcast, gravar, falar. Porque é assim, É isso, assim que a gente. notícia chega, né? E a gente precisa ter mais abertura entre profissionais. A gente ainda tem uma coisa muito fechada, assim. Eu sou eu, o seu trabalho é seu, o meu é meu, eu sou médica, você é fisioterapeuta, a gente não se mistura. Quando, na verdade, o São bom é a complementares. gente sentar e dizer, a paciente é nossa. E aqui, o que é que a gente pode fazer? Eu já estou fazendo isso, o que é que você pode me ajudar? E às vezes, nessa conversa, a gente chega num caminho muito mais linear. Porque muitas vezes a gente faz num canto e desfaz no outro. Né? Então, assim, às vezes a gente vê, por exemplo, a nutrição suplementando com uma coisa e o outro profissional dizendo, tira essa coisa. E aí eu preciso, muito básico para mim, por exemplo, criança, né, feto com restrição de crescimento, como é que eu faço atividade física que aumenta o gasto calórico materno, por consequência, vai diminuir para o bebê, que já está com dificuldade. Eu preciso suplementar. Ou eu preciso ajustar essa alimentação. Porque se ela não ajustar o ganho, eu tenho que diminuir o exercício. E aí o bom era a gente sentar e dizer assim, vamos aqui, o que é que a gente pode fazer por essa paciente? Hoje eu vejo que a gente já tem isso. Hoje a gente está aqui conversando, né? Sim. Médica, Não, com eu super indico. fisioterapeuta. Paciente de endometriose,
E você vê, tem paciente que você vê que vai ter muito mais benefício, aquelas pacientes que têm aquela contratura, né? Paciente que tem muita E dor. Porque às vezes, Larissa, tem pacientes com endometriose, eu faço o exame, eu vejo o paciente assim, cheia de lesão, focos intestinais, vários focos, e a paciente não tem dor nenhuma, porque a dor, às né? vezes, ela não é foco dependente, Isso. né? E às vezes a paciente que tem aquele focozinho, ela é toda Tem contraída, dor de tudo, é. E né? as aderências internas, elas geram diminuição de mobilidade. Os Sim, órgãos, eles se movem pouco ali, mas eles precisam dessa mobilidade. sim. E aí, essa aderência, ela também afeta a função muscular. Então, tem sim, lógico que tem as pacientes que vão se beneficiar mais Mais. de um tratamento, mais de outro. Até para isso, a gente precisa conversar. E aí, você é muito aberta, a gente conversa. Então, assim, tem uma paciente minha que vai fazer um exame, ó, Malu, ela tem muita dor, ela tem assim. Quando é o contrário, quando você manda de lá. Mas não é todo mundo ainda, né? É. Quando a gente E às sai, vezes é falta de conhecimento, Larissa, falta de né? conhecimento, falta de tempo também. É, Eu às acho que vezes nosso tempo subestimar a também. paciente, achar que a paciente ela quer só fazer uma cirurgia, por exemplo. Ah, a paciente só quer fazer uma cirurgia. Não, às vezes ela quer ter essa opção. Não, eu quero suplementar, eu quero fazer meu exercício, eu quero fazer minha nutrição, fazer minha fisioterapia pélvica. Se eu não melhorar, assim, né? Eu acho que a gente precisa dar a opção. Isso, a paciente A ela tem gente, que saber. enquanto paciente, enquanto, né, pessoa, eu tenho que saber o que é que tem para mim. E o que é melhor, o que é pior, para eu poder ponderar na minha vida também. Então, às vezes eu posso dizer assim, ó, com esse tratamento você vai melhorar em 2 meses. Com esse outro você vai melhorar em 6. E você pode escolher o de 6 meses, porque por algum motivo ali na Sim, sua rotina, na sua vida, aquilo é é o mais que se encaixa viável. melhor, Às né? vezes você teria que fazer um procedimento cirúrgico, mas naquele momento você não pode parar. E aí eu acredito que a gente tem que dizer para o nosso paciente tudo. Ó, se você fizer o procedimento, você vai ter isso, de bom e de ruim. Se você fizer isso, você vai ter isso, de bom e de ruim. Vamos Sim, escolher juntos, porque a isso. gente tem muita ideia do nosso saber. E é muito ruim quando a gente quer que o paciente faça uma coisa que a gente acha que vai ser melhor e ele não quer. Então, normalmente a gente já impõe. É assim, ó, você tem que fazer esse alongamento. Ao invés de dizer, como é para você fazer esse alongamento? Dá certo? Porque se o paciente disser não, eu tenho que mudar de É. estratégia. Adianta ficar mandando eu fazer LPF todo dia. São 5 minutos por dia. Gente, eu não consigo. 5 minutos por dia, Aí eu a não gente tem que tenho. mudar de Não estratégia. tenho. Aí Ou vamos você me botar na passa um negócio, academia, né? né? Então, Porque às vezes é isso. E aí é o contexto de cada um. a gente fica no nosso saber, assim, mas isso é o melhor para você. Mas dentro da nossa realidade, do nosso entendimento e do nosso contexto. E às vezes não é o melhor para a pessoa Sim, naquele momento. Então eu acho que a gente precisa espalhar esse conhecimento. As redes sociais estão aí, a gente tenta, isso. mas ainda assim, eu costumo dizer, por exemplo, quem está no meu Instagram já é a pessoa que já conhece. Às vezes a gente não consegue alcançar a pessoa que está precisando, porque quem lhe segue já tem algum conhecimento, já sabe que você existe, que a área existe e que existe uma possibilidade. Mas às vezes a gente não chega na pessoa que não É só segue. falando, gente. Então Só é o comunicando. replicar, É sabe? É dizer comunicando. assim, É, eu assisti o podcast e no podcast falaram isso. Vá procurar, é. porque aí assim Então, a ó, gente gente, vai. perder urina não é normal. Sentir dor não é normal. Dor na relação não é normal. E tudo isso é Prisão fisioterapia de ventre pélvica. não é Lesão normal. de ventre É, também, né? não. A gente deveria fazer cocô, minha gente. Sem dor, sem esforço, sem sangrar. A gente pode até ter uma frequência espaçada. Eu posso fazer 2 cocôs numa semana, desde que ele seja, eu digo, aquele cocô de salsichinha, tipo massinha de modelar. Quando é cocô de carneirinho, eu posso ser constipada fazendo cocô todo dia. Se meu cocô é bolotinha de carneiro e eu faço esforço e dói, mesmo que eu faça cocô todo dia, é uma constipação. Sim. E aí pode ser uma constipação terminal, de uma falta de consciência dessa musculatura. E a gente precisa analisar. Às vezes pode ser uma questão alimentar. Normalmente é junto. Normalmente a gente não tem uma coisa só. E o que é mais importante é que a gente tem um assoalho pélvico só. Então, normalmente, começa com uma disfunção. E quando não tratada, ela sai desencadeando as outras. Então, as constipações geram as incontinências, as constipações podem gerar dor, as dores podem gerar constipação, as incontinências podem gerar disfunções sexuais, as disfunções podem gerar. Porque é um complexo só. E uma coisa sai interferindo na outra. Então, assim, o primeiro sintoma é a hora de tratar. E eu digo muito aos meus alunos, assim, tratar, a gente já engoliu mosca. Porque o ideal era eu prevenir. Já não ter.
era o prevenir. Então, assim, de alguma forma eu, fisioterapeuta, não consegui chegar no meu paciente, ou a informação, e deixei isso espalhar. Lógico, quando a gente diz isso, gente, a gente não tem como estar com todo mundo. Lógico que vai ter gente que vai tratar. Mas se eu sei, por exemplo, que o quadrado lombar é o principal causador de dor na virilha na gravidez, eu vou esperar essa dor chegar? Vamos dar logo esse alongamento desde o começo, né? Então, a prevenção, ela é o foco. Eu acho que essas conversas, elas são Sim, muito, muito importantes nesse contexto. com Porque pode ter certeza. certeza que metade das pessoas que estão assistindo vão dormir hoje pensando, eita, essa incontinência pode Será não que eu ser tô legal, perdendo, né? né? Isso Será pode que eu não devo estar procurar? eu atendo uma paciente agora que ela, depois do parto, ficou com a bexiga hipoativa. A bexiga parou de funcionar. E ela estava achando que era normal. Até que numa palestra, a gente disse assim, pessoal, ó, o mínimo 3 xixis num dia. No máximo 7. Fora disso, tá fora de margem, 7, 8. E ou você tem um aumento de frequência, não tem que ter, ou você tem uma frequência diminuída. E aí, no final, ela me procurou e disse assim, eu faço menos de um xixi por dia, não é normal? Menos de um? Menos de um. E ela ia tocar a vida desse jeito. E aí, assim, a gente fez um estudo urodinâmico com a bexiga hipoativa. Tá em investigação ainda, a gente sabia a causa dessa bexiga hipoativa, mas ela ia viver dessa forma, até ela ter uma lesão renal. E aí, quando ela tivesse essa lesão renal, ia ser visto que a bexiga dela não estava funcionando. E era só uma informação de, ó, no mínimo 3 xx, Isso. né? Olha como é importante a gente falar sobre isso, né? Foi ótimo, Larissa, Ai, adorei, que viu? bom. Adorei também. Muito bom estar aqui. Gente, então é isso, né? É muito importante esse assunto. E é um assunto, é um tabu, como você fala, né? Ninguém Muito. quer falar que perde xixi, ninguém quer falar que tem dor na relação, né? Então, cuidem dos seus assoalhos, né? Principalmente mulheres que fazem muito exercício, musculação, corrida, né? Que tá na moda, né, Corrida Larissa? tá na moda. As que não fazem também, As que porque o não sedentarismo fazem também é fator de também. risco. Tudo é, né, Então, gente? eu brinco, mas tem um fundo de realidade que eu digo, viver é um fator de risco para o assoalho pélvico. É, porque é pressão abdominal Porque a toda gente hora. tá em pé, É, né? Se a gente vivesse deitado, mas a gente não vive deitado. Então, assim, é uma estrutura que a gente tem que olhar e que a gente tem que sim. estar atento, Tem que né? falar sobre ele, né? Tem que falar nas mesas, nos restaurantes. Então é isso, gente. Vou deixar a rede social de Larissa aqui, ó. Quem não segue ela ainda, ela tem muito conteúdo interessante, falando muito sobre isso, sobre assoalho pélvico, incontinência urinária, dor pélvica. Então, quem não segue ainda pode seguir. E quem não tá inscrito ainda, tá? No nosso canal do YouTube, já se inscreve, que a gente tá tendo muitos episódios interessantes, sempre para somar aí na saúde da mulher. E é isso, obrigada.